Esse império nasceu das cinzas das conquistas bárbaras, abrangendo 15 fusos horários e um sexto de toda a massa terrestre do mundo. The first thing to deal with is just this enormous size. Após 400 anos de caos, o Império Russo foi forjado por czares de imenso poder, cuja ambição era tão colossal quanto o próprio país. She wrote to one of her correspondents, "I can't stop myself from building. Building is like a disease. It's almost like alcoholism." Esses visionários conduziram a Rússia pelo caminho da grandeza, adaptando tecnologias, conquistando territórios e construindo um império. Mas a mesma vontade que abastecia a sede de glória eterna acabaria por devorar o próprio povo. Construindo um império. Rússia. Moscou, 1480. Um czar resolveu alcançar um poder sem precedentes. Seu nome, Ivan III. Por séculos, seu povo estivera sob o tacão dos mais brutais guerreiros da Eurásia. Eram oriundos da Mongólia, os tártaros. Mas Ivan III resolveu que faria de tudo para derrotá-los. Sem hesitar, rasgou o tratado que o ligava aos tártaros e declarou que a Rússia lhe pertencia. Agora o futuro do povo russo estava em jogo. Se Ivan perdesse, todos pereceriam. Se ganhasse, a Rússia se tornaria a terra dos czares. Hello, I'm Peter Weller. Some say the history of Russia is a history of its great cities. Now, what we think of as Russia today actually began in the 9th century when a very diverse people started to coalesce around a single dominant clan called the Kievan Rus. The Kievan Rus were from the Ukraine, but they migrated here to a very forested area around many rivers and lakes and started a small trading hamlet called Novgorod, meaning new city. Oral tradition tells us that life in Novgorod was so chaotic and so tumultuous that the people actually invited a Viking warrior named Rurik from across the Baltic Sea to come here and establish order. Em Novgorod, o clã Rus de Kiev floresceu. Adotaram a religião e a tecnologia dos vizinhos, os bizantinos, e construíram novas cidades à medida que a população crescia. Um dos entrepostos localizado nas terras férteis do oeste chamou-se Moscou. Moscow, whose date of founding is officially given as 1147, was a small, essentially log fort on a river by the name of Moscow, Moskva. Enquanto isso, os membros do clã ficaram conhecidos como russos. Todavia, sem governantes nem defesas, as cidades russas eram alvo fácil para a invasão dos mais agressivos guerreiros, os tártaros. Em 1237, 120 mil cavaleiros tártaros atravessaram o rio Volga para invadir. Os primeiros russos não eram páreo para essa forte cavalaria. Por quase 24 meses, os tártaros devastaram a Rússia. Mas para as autoridades, a invasão foi uma oportunidade para negociar com os invasores e melhor reconstruir a cidade. Moscow's rise started in the 14th century, very clever, cunning, ruthless politics on the part of the Grand Princes of Moscow, who managed to ingratiate themselves with the Tartar masters and achieve the ability to collect taxes from the other Russian principalities. Sob a proteção tártara, Moscou começou a drenar os recursos das demais cidades. Os territórios anexados acabaram formando um só estado moscovita. Contudo, os líderes ainda tinham de pagar aos odiados guerreiros tártaros. Tudo isso mudou em 1462 com Ivan III. Ivan chegou ao poder resolvido a pôr um fim no domínio tártaro. Adotou o título de Grande Príncipe de toda a Rússia e concebeu um plano para derrotar os tártaros.
Ivan, I think, had all of the characteristics he needed to be a good and successful Tsar and to earn the title the Great. He was ambitious, he was opportunistic, he was ruthless, he was smart. O novo czar começaria pelo casamento. E escolheu a princesa do império que lhe dera religião e arquitetura, Bizâncio. Com essa aliança, Ivan adotou o símbolo bizantino da águia bicéfala e chamou a Rússia de Terceira Roma. Em 1472, o czar começou a construir o próprio legado. Encomendou uma catedral que seria o sinal inequívoco de que a Rússia era uma potência para ser reconhecida. Os operários começaram a trabalhar na grandiosa obra nesse mesmo ano. Mas a Mãe Natureza tinha outras ideias. Em 1474, um pequeno tremor de terra sacudiu Moscou. 2 anos de construção viraram uma pilha de escombros. Erguida em pedra bruta sobre fundações frágeis, era um acidente previsível. Ivan transformou o desastre em oportunidade. At this point, Ivan III does what any shrewd ruler would do. Find the best people. And the best people of that period, the 15th century, were in Italy. Ivan achou Aristóteles Fioravante, conhecido e habilidoso mestre arquiteto da Itália. Mas antes de reconstruir a Catedral de Moscou, era preciso demolir o que ficara. Na primeira de várias inovações, Fioravante usou a tecnologia bélica na forma de um ariete para derrubar as ruínas da catedral. And that amazed the Muscovites. What they'd taken months to erect unsuccessfully, he was able to batter down in 3 weeks. A seguir, Fioravante iniciou a nova construção, que hoje é conhecida como Catedral da Assunção. Começou inspirado em velhas igrejas locais, mas deu-lhe toques de tecnologia ocidental. O resultado revolucionou a arquitetura russa. We start with the foundation. Instead of the rubble-filled trench, which was typical of early medieval Russian building, he cleared the trench and put large oak pilings, which are much more stable means of supporting the building, so that the building doesn't later crack or deform in ways that will lead it to ultimately collapse. As inovações de Fioravante não pararam. Em vez de empilhar pedras como de hábito, ele optou por desencontrar os blocos em amarração, a fim de conseguir maior estabilidade. Terminadas as paredes, ele se voltou à delicada e perigosa construção dos tetos abobadados. When you begin to vault the roof, there's an enormous amount of weight coming down on those walls. So the third element that he introduced was iron tie rods. Well, they were just iron rods that were inserted in the masonry and extended across at the level of the vaulting. It serves as an additional form of support. It ties the structure together. Por fim, em vez das cúpulas redondas de pedra tão comuns nas igrejas, ele introduziu tijolos mais leves e robustos, ensinando aos russos como queimar e assentar o novo material. So that from the pilings to the wall bonding to the tie rods to the upper structure, Fioravante used a new set of techniques which had been mastered in Italy, but put them within the context of Russian symbols. Acabada, a catedral ficou com 30 metros de altura. Era admirável e imponente. Com esse símbolo de poder, Ivan estava pronto para desafiar os tártaros. A resposta foi imediata. Reuniram um exército formidável e atacaram Moscou. Ivan já os esperava e os 2 exércitos travaram combate perto do rio Ugra, a 500 quilômetros de Moscou. Após meses de luta equilibrada, os russos conseguiram vencer os tártaros. Ivan expulsou os opressores que haviam subjugado os russos por quase 3 séculos. Com esse legado gravado em monumentos de pedra e bronze,
Ivan III tornou-se Ivan o Grande. Quando morreu em 1505, Ivan tinha criado uma Rússia independente, mas não ainda um império. Essa distinção ficaria com outro Ivan, cujo poder absoluto e desumana crueldade lhe valeria o título de Ivan o Terrível. No fim do reinado em 1505, Ivan o Grande havia libertado o povo russo da subserviência aos tártaros e triplicado as terras de Moscou. In other words, it went from 15,000 square miles to 45,000 square miles, which was an enormous accomplishment in itself, and that would earn him the title the Great. Mas os tártaros ainda eram um problema. Embora afastados de Moscou, sua capital, Kazan, ficava no caminho das conquistas da Rússia. Apenas a sombria determinação do terceiro neto de Ivan libertaria de vez a Rússia dos tártaros e a transformaria em império. Ele seria conhecido como Ivan o Terrível. I think the greatest single period of expansion was under Ivan the Terrible. The Muscovite Tsardom encompassed the Volga, the Ural regions, and then eventually all of Siberia. Esse grande imperador havia tido uma adolescência extremamente perturbada. Ainda menino, ele perdera o pai e testemunhara a brutal luta pela sucessão, envolvendo tortura, execução e assassinato. Tais atrocidades marcariam Ivan para sempre. Ivan the Terrible's traumatic background as a child, I think, produced an Ivan who was terrible. Even as a young child, he tortured animals. He seemed to be cruel and sadistic. Quando assumiu o poder em 1547, ele se convencera de que Deus o incumbira de governar a Rússia. He was the first Russian ruler to have himself crowned formally as Tsar. And Tsar is simply a Russian derivative of Caesar. It's an imperial title. Como czar, Ivan achou a saída perfeita para seu intelecto rude e enérgico, lançando a primeira ofensiva russa, o famoso sítio de Kazan. Primeiro, ele criou um exército de quase 150 mil homens, incluindo unidades de artilharia e engenharia treinadas nas táticas de sítio da Europa. Os engenheiros adaptaram as técnicas para o aparato bélico russo. Antes de mais nada, projetaram uma estrutura para defender as tropas russas nas planícies abertas da Eurásia. Chamava-se Gulai Gorod. This was actually a movable fortress. Gulai Gorod consisted of wooden screens or wooden boards. Eram verdadeiros escudos feitos para defender a infantaria artilheira chamada Strelets, atirador em russo. Russian infantry stood inside these movable fortress and used guns, used cannons against the cavalry. And another way to use it was against the besieged city like Kazan. 23 de agosto de 1552. Com o exército armado e equipado, Ivan iniciou sua jornada rumo a Kazan. It was done very ingeniously as the Russians moved up and would very quickly erect prefabricated log fortresses as they inched ever closer to Kazan. In other words, tightening the noose around the city. Entrincheiradas por fora, as forças de Ivan lançaram um ataque sem trégua, a partir de Gulai Gorod de 10 metros de altura, com uma chuva de projéteis por cima das muralhas da cidade. They killed many defenders in the streets of the city using these movable towers. Vendo suas torres intactas, Ivan ordenou aos oficiais que achassem um modo de invadir a cidade. Foi criado um ousado plano de escavar um túnel sob as muralhas, enchê-lo de minas e provocar uma explosão. A 30 de setembro, eles acenderam um estopim que decidiria o destino de Kazan. A força da explosão fez deter a batalha. That was the signal
to the rest of the army, and all the regiments of the Tsarist army simultaneously started the assault of the fortress. Após 8 dias de sangrenta batalha, Kazan caiu. Ivan tornou-se um conquistador e a Rússia um império. This was a monumental feat because the taking of Kazan meant that Russia was incorporating the former Tatar lands to which she had been beholden. And Kazan opened the way for Russia to expand truly into an empire. It opened the way south to the Caspian and the Black Seas, and it opened the way east to Siberia. Em 1555, para comemorar a vitória, Ivan encomendou um monumento que se tornaria o símbolo do Império Russo. Hoje ela é conhecida como a Catedral de São Basílio. The Cathedral of the Intercession, which we know as St. Basil's, is based on the technology of brick towers that the Italians brought in and the Russians later adapted to create votive tower churches. Construída quase inteiramente com tijolos, a catedral compunha-se de 8 igrejas em uma. Seu desenho é geométrico, com as igrejas em volta de uma torre central, simbolizando os 8 dias do sítio de Kazan. Na década de 1580 foi acrescentada a característica mais distintiva da catedral. The onion dome takes its form, its image from that flare that occurs at its base. It rests on a cylinder called a drum, and from that cylinder, the top of that cylinder, it flares out very sharply, rises up, and then culminates in a peak. That is the onion dome. Os domos da São Basílio eram absolutamente únicos. Cada um foi construído em texturas diferentes com placas de metal pintadas à mão. A estrutura é de ferro. If you strip that metal sheath away, it would look something like a bird cage that had been squashed, so that you got the flare. O resultado foi um visual arquitetônico estonteante, nunca visto antes na Rússia. Em 1553, os domínios de Ivan eram os maiores da Europa. E ele se achava no auge do poder. Mas sua crescente paranoia e os punhos de ferro com que governava iam estrangulando lentamente o próprio império. Ele mergulhou em uma série de guerras dispendiosas e sistematicamente eliminava quem ousasse enfrentá-lo. A sombria insanidade de Ivan consumia o povo russo. Ninguém se sentia seguro, nem mesmo sua família. Another reason Ivan IV could be called the Terrible is probably the finale of his reign when he murdered his son, who was trying to protect his pregnant wife from Ivan's rage. Ivan bateu com tanta raiva na nora que ela abortou. Quando o filho foi interpelá-lo, Ivan voltou-se contra ele também, e num acesso de ódio matou-o de um só golpe. Com um único gesto tresloucado, Ivan destruiu a própria linha de sucessão. Quando o czar morreu em 1584, o império achava-se próximo da ruína. Soon after Ivan came the decade-long so-called time of troubles. A civil war combined with a war of foreign intervention. In the course of that, Muscovy, Russia, came very close to losing its independence. Um século após alcançar a independência, a Rússia achava-se à beira do desastre. Mas logo um gigante apareceria no palco da história, espantando o mundo ao fundar uma cidade cintilante no meio do nada. 1696. Um novo czar subiu ao poder com um plano revolucionário para prosseguir com a tarefa que Ivan o Terrível iniciara e transformar sua nação em um moderno império. Seu nome era Pedro o Grande. Peter the Great was an absolutely unique person. A giant, both physically, 6.5 feet tall, as well as in terms of personality. He disregarded convention and tradition. He was endlessly curious about new things. O enorme tamanho de Pedro combinava com seu ego.
A constant whirlwind of activity occurred around him, and he took on the tasks of a dozen men. He was really an extraordinary, larger-than-life person. Pedro passou a adolescência em Moscou, farreando com artesãos e militares nos bairros pobres, aprendendo táticas bélicas e tecnologia. Peter was not only entranced with European technology, he was also very aware of Russia's backwardness and weakness vis-a-vis Europe. He wanted to remedy that situation. So one of his first acts was he went to Europe, and he went to Europe incognito. And there he studied the craft of shipbuilding with the Dutch, who were masters at it. He also learned the art of navigation from the English Navy, and he saw the great wealth these European empires were pulling out of their overseas colonies, and he figured they might have use for Russian natural resources. But what Peter really wanted was a piece of the action. And he knew that in order to cut into the pie, he would have to drag his country kicking and screaming out of its gloomy medieval backwardness into the great white light of the new commercialism of the Western world. When he got back to Russia, Peter resolved to transform his country into a naval force that would not only trade with the European empires, it would compete with them as a military power. Pedro voltou-se para uma faixa de terra a 600 quilômetros ao norte de Moscou, perto do Mar Báltico, às margens do rio Neva. Com a vaidade de um deus romano, ele imaginou uma cidade que poria a Rússia no mapa da Europa. E chamaria essa cidade de São Petersburgo. A city on that spot had direct maritime access to Europe. O único problema era que essas terras pertenciam à Suécia. Mas Pedro não se abalou e em 1700 atirou-se a um ataque fulminante, tomando as terras à força. Em 1703 foi lançada a pedra fundamental da cidade. The new capital that Peter had in mind, it was to be a fortress, was to be the center of the army and the navy. It was to be the window on Europe through which Western ideas, modern ideas were going to flood and spread throughout the entire empire. São Petersburgo nasceu à custa de muito sangue e guerra. Mas para o povo humilde, a ambição do czar era uma espada de dois gumes. Peter chose the site of his future city for its access to the Baltic Sea, but this advantage would come with a steep price. For 5 months out of the year, the river delta and its surrounding swamps would freeze, and then predictably and reliably flood when they thawed with the warmer months. The building of this city would be a monumental challenge. So Peter turned to the one natural resource that compensated in Russia when all else failed: raw manpower. O povo russo literalmente construiu São Petersburgo com as próprias mãos. Naquele mundo pantanoso, quase nenhum suprimento podia chegar. Para firmar as fundações da fortaleza acima das águas, os operários tiveram de cavar a terra com as mãos e transportar milhares de toneladas de barro em casacos e camisas. Tudo tinha de ser importado. Até a madeira tinha de ser cortada a montante para descer pela correnteza em grandes quantidades a fim de estabilizar as fundações. There's no bedrock there, so that any large structure had to be built on pilings. Para tanto, os engenheiros projetaram um sistema de polia para cravar milhares de estacas no solo macio. You'd raise the head, and they would drop it, and that would drive the pile into the ground. And this was repeated tens of thousands of times in Petersburg. Within 5 months, thousands and thousands of laborers had erected the hexagonal walls and the timber bastions of this fortress you see behind me. At night, they'd come home to their camps freezing and tired and hungry, and just as they had come by the thousands, so they would die by the thousands from disease, from the flooding, and from exhaustion. By 1708, a rough estimate of 25,000 laborers had perished building this fledgling city, which gave rise to its nickname, the City of Bones. There is no statistic that tells us exactly how many people died before this city was finished, but a 19th century historian says that up until that point, there was no single battle in the annals of military history that cost as many lives as the number of laborers who perished in the building of St. Petersburg. Para Pedro, os fins justificam os meios.
Em 1706, ele lançou o primeiro navio de guerra do estaleiro de São Petersburgo, o primeiro complexo industrial da cidade. Tinha construtores navais residentes, fabricantes de velas e cordames, forjas e uma fundição de ferro. A Rússia agora tinha uma marinha, e o czar ia gradualmente mudando a face do império. Em 1712, com a habitual e rude eficiência, Pedro procedeu à maior das mudanças. De uma simples penada, ele fez de São Petersburgo a capital da Rússia. Em um instante, os 300 anos de supremacia moscovita ruíram por terra. Moscou ficou aturdida. Many Russians reacted to Peter as though he were an alien from outer space. They didn't understand him. He imposed his strange ideas on his country, using the full force of an autocratic and absolute monarch, which he inherited from his predecessors, but he knew very well how to use it to get his will. His vision to revolutionize Russia was the thing that drove him throughout his life. Nothing and no one escaped some kind of an effect from this revolutionary process. Pedro não poupou despesas para criar uma cidade do nada. Mas em 1714, São Petersburgo ainda estava longe de ser um centro europeu como ele esperava. E os anos de farra e excesso já começavam a pesar no czar. For decades, Peter the Great had been monastically focused on his twofold task of turning Russia into a great empire and St. Petersburg into its glittering capital. With one exception, he still held his legendary bouts of drinking with his buddies, but as always, his hard partying had very little effect on his relentless energy. He defeated Sweden in the Great Northern War. He'd extended Russia's boundaries from the Baltic all the way to the Pacific. He'd built a new European capital. He'd built a navy. He built schools of engineering and science, and he'd increased Russian trade sevenfold. Military and politically, Russia had become an empire, but it still lacked the one element essential to all empires, prestige. Em 1714, Pedro rabiscou o projeto de um palácio que ele queria construir no topo de um promontório a 40 quilômetros de São Petersburgo. Seu nome seria Peterhof. O palácio seria cercado por mais de 200 hectares de jardins enfeitados por cintilante rede de chafarizes e fontes colina abaixo. Os trabalhos desse grande projeto começaram em 1716. Large numbers of army soldiers were actually sent to the estate to dig the trenches that would feed the water through a pipe system to the fountains. Em 1719, os engenheiros hidráulicos do país começaram a trabalhar no complicado sistema. The palace was built on the heights, and the heights are what feed the water. It's that drop, the gravity in that drop that actually powers the fountains. Valendo-se do terreno escarpado e da água de fontes próximas, os operários construíram um sistema de 22 quilômetros impulsionado pela gravidade. A água ficava armazenada em reservatórios elevados, de onde jorrava por imensa tubulação, que descia vertiginosos 15 metros até a fonte central. A água acumulava força suficiente para esguichar a altura de 20 metros. O resultado era estonteante. A visão impressionava tanto que o palácio foi apelidado de Versalhes russo. Mas Pedro não teve muito tempo para desfrutar essa maravilha. Tendo mergulhado na água gelada para salvar um marinheiro, o grande czar caiu doente e não resistiu. No fim do reinado, ele transformara um país atrasado e pobre em um adiantado império. Mas a tarefa estava longe de cumprida. Seria uma ambiciosa e tenaz alemã, mulher do neto de Pedro, que completaria a transformação de São Petersburgo de fortaleza naval à cintilante capital que hoje conhecemos. Seu nome, Catarina a Grande. Catherine comes to power in the year 1762 by overthrowing her husband, who had been the Russian emperor for only 6 months.
and she was able to quite easily topple him. Com o trono assegurado, Catarina seguiu as pegadas de Pedro o Grande e transformou a Rússia em potência mundial. As a foreigner, as a European, she virtually completed the process of Europeanization, which Peter the Great had begun at the beginning of the century. In fact, Catherine regarded herself as Peter's rightful heir. In the 18th century, in order to be a successful monarch, you had to expand your territory, and this Catherine did brilliantly. Catarina anexou cerca de 500.000 hectares de terras ao país, o que gerou vasta riqueza e expandiu o império para o tamanho da Rússia de hoje. Second, you were to introduce a wide-ranging program of reform, and this she did. Como prioridade, Catarina usou a imensa riqueza para modernizar a cidade. Ela se ombreou com grandes monarcas, oferecendo à imensa população humilde vários hospitais, medidas sanitárias, serviços básicos e escolas. Catherine, during her reign, set up architectural norms for the building of new towns, and she did in fact build 216 new towns, complete with plans for how the grid should be laid out, how the central square should be laid out, what kind of facades there should be, what kind of materials should be used in construction. Mas o projeto mais bonito e prestigioso de Catarina foi a renovação da residência real. O mais extravagante monumento ao luxo e ao requinte. O Palácio de Inverno. Esse palácio tinha 3 andares que se estendiam ao longo de 200 metros. Por fora era decorado com 200 requintadas colunas e mais de 150 estátuas de mármore. Por dentro havia mais de 500 cômodos, quase 4 vezes mais que a Casa Branca. No curso de seu reinado, Catarina promoveu uma explosão de construções como jamais se vira até então. Com toda essa atividade, a czarina transformou Petersburgo em uma ostensiva e orgulhosa vitrina da cultura, riqueza e poder do Império Russo. She wrote to one of her correspondents, "I can't stop myself from building, but building is like a disease. It's almost like alcoholism." Mas a construção não era o único vício da czarina. Por trás das portas do Palácio de Inverno, Catarina exercia outra forma de patronato, cuidando de seus numerosos e geralmente jovens amantes. She was a hard-working woman. At night, she wanted to have male company. And there were a number of lovers. She treated them very nicely and very generously. She gave them land, she gave them serfs. Mas os luxos de Catarina e seu poder total, a ponto de dar seres humanos como presente, simbolizavam o abismo que separava a elite do trabalhador russo. Embora fosse gentil com os súditos, as reformas de Catarina não contemplaram muito o povo. No fim de seu reinado, em 1796, a Rússia era uma superpotência. O brilho do país, todavia, trouxe glória e atraiu inimigos. Em 1812, o mais ambicioso general da Europa empreendeu uma marcha de conquistas como nunca fora vista desde o Império Romano. E ele escolhera a Rússia como próxima vítima. Quando morreu em 1796, Catarina havia acrescentado 500.000 hectares de terras ao Império. Mais de 40 milhões de pessoas eram agora consideradas russas. Quando seu neto Alexandre I subiu ao trono em 1801, a Rússia era peça importante no tabuleiro mundial de xadrez. Isso fez dela um cobiçado troféu para o mais temível general da Europa, Napoleão Bonaparte. Em 1812, o czar Alexandre enfrentaria um problema que a Rússia não via desde a invasão mongol, 6 séculos antes. Napoleon posed a considerable threat to Russia. He had already brought virtually all of Europe under his control. Napoleão invadiu a Rússia com um exército sem precedentes de mais de 500.000 soldados. Os russos, vendo que não podiam enfrentá-los, adotaram a tática da retirada estratégica.
Queimavam tudo o que ficava para trás a fim de deixar os invasores sem alimento. Quando finalmente chegou a Moscou, Napoleão percebeu que havia subestimado a vontade de aço do povo russo. Napoleon probably thought that having invaded Russia, seized the old capital, Alexander would be willing to come to terms with him. Alexander was not. He simply ignored Napoleon until a very harsh winter forced Napoleon to realize that there was nothing to be gained by sitting in Moscow, and so Napoleon began to retreat. Forçado a marchar pela mesma desolada e congelante paisagem que já conhecia, o imbatível exército de Napoleão reduziu-se a 10% de sobreviventes. A mãe Rússia havia derrotado o invencível general. Em 1883, o sucessor de Alexandre encomendou um monumento e instalou-o no centro da praça principal de São Petersburgo, um símbolo da férrea vontade russa. E foi chamado de Coluna de Alexandre. The Alexander Column rests on a granite shaft, red Finnish granite. It's a monolith, it's one piece. Mais uma vez, um czar forçou os súditos a literalmente mover montanhas para erigir um monumento em honra ao império. Um batalhão de operários extraiu a base da coluna, uma só peça, e levou-a para São Petersburgo. Foi um processo que exigiu 3 anos e milhares de operários. Em Petersburgo, os engenheiros enfrentaram a dantesca tarefa de erguer um monólito de 700 toneladas e 25 metros de altura. There was sort of a giant halter. It was fastened onto the column. And then placed around it were capstans, which were manned by dozens of people. And at a given signal, they would all move, and through a pulley system, the column would gradually move upward and fall into the place that had been prepared for it on the base. Hoje, a coluna ainda se acha no imenso pedestal. Sua altura total é de 48 metros. It has proved to be absolutely perfectly engineered. A queda de Napoleão eliminou as ameaças ao status da Rússia de maior império continental. Na virada do século XIX, o país media quase 10 mil quilômetros do Mar Báltico à costa do Pacífico, indo até o Alasca. Abrangia 1/6 de toda a terra do planeta, incluindo 15 fusos horários. E com o novo czar continuaria a crescer. And Nicholas II, because of his early experience traveling in Asia, the first of the czars to travel to Asian destinations, took into his reign a real conviction that Russia's future lay on the Pacific. Mas com um território que se perdia no horizonte, o império achava-se em perigo de ser esmagado pelo próprio peso. E os engenheiros encontrariam uma solução tão grande quanto a própria Rússia: construir a ferrovia Transiberiana. Those who promoted the building of what was then the world's longest railroad in the 1890s had in mind both economic and political objectives. It was to open up the Far East to Russian exports. At the same time, it was to establish Russian power in the Far East. A 31 de maio de 1891 foi assentado o primeiro trilho de uma ferrovia que transporia a distância de 9.200 quilômetros, o equivalente a atravessar os Estados Unidos 2 vezes. Tratava-se de uma façanha de engenharia jamais tentada antes. The question of how the railway was built is frankly one that makes you sort of stop in awe. A construção foi dividida em etapas que requereram milhares de operários, engenheiros, soldados e até presos para executar a tarefa. In a typical stretch of the railway cutting across vast areas of southern Siberian forest, an initial wave of workers would clear the land, felling the trees to open the path for the railroad. Then a great deal of labor would go into building necessary earth bulwarks to raise the rails. Then once the woods were cleared and the bulwark was established, the rails would be brought in and laid.
O transporte de suprimentos para as planícies geladas era um problema, pois a ferrovia ainda não existia. Os trilhos eram colocados aos poucos e os operários usavam o trecho pronto para transportar o aço do oeste e continuar a construir etapa por etapa. And this process was repeated week after week, month after month, over all the years of the late imperial period. O extenuante trabalho foi um calvário para os russos. It was a very hard job to take, very hard job to take. I mean, you got to conjure an image of isolated wilderness that was transformed into rough and ready workers' camps, with workers camped out under tents or in some cases in earthen dugouts, working for months at a time on stretchers of track with relatively limited supplies in the winter, subject to extremely cold temperatures in the summer, to the terrific heat of Russia's continental climate. Em 1904, a ferrovia estava pronta. A Rússia tinha uma linha de comunicação com o Oriente e estava livre para tentar outra conquista, a da Ásia. The problem, of course, was that this put Russia into direct conflict with Japan, which had very similar political and economic objectives. This conflict of objectives led to war between Russia and Japan. Em 1905, a Rússia foi à guerra e sofreu humilhante derrota dos japoneses. Essa derrota avivou as chamas do crescente ressentimento contra o czar. Em 1914, o czar mergulhou o país em outra guerra. Uma guerra que dizimou grande parte da população. A Primeira Grande Guerra. Após séculos construindo o maior império do mundo à sua custa, o povo sentiu que chegava ao ponto de ruptura. A 15 de março de 1917, eclodiu a revolta. O czar Nicolau II foi deposto. Os quase 500 anos de poder absoluto dos czares ruíram por terra. The key factor in the disintegration of the Russian Empire in 1917-18 was the collapse of the Tsarist regime, because it was the emperor who really provided the glue that held the empire together. Os czares tinham usado o poder para erguer belas catedrais, uma cidade sobre pântanos, uma ferrovia que cruzava um continente e palácios suntuosos que até hoje não têm rivais. The history of the Russian Empire can be read as an enormous achievement. At the same time, that achievement came at important costs. In many respects, the empire was built on the backs of ordinary Russians. Em 1917, as realizações do Império seriam reescritas por um novo regime determinado a melhorar a vida do mais humilde mujik. As the mighty empire grew, it would consume more and more of its own to build a palatial playground for the rich and an industrial hell for the rest. By the beginning of the 20th century, Russia's overworked and illiterate poor had had it. Broken by world war, incited by radicals, these people would rise up to demolish the Russia they had suffered for in a fiery revolution that would replace one colossal empire with another. I'm Peter Weller for the History Channel. Is a history of its great cities. Now, what we think of as Russia today actually began in the 9th century when a very diverse people started to coalesce around a single dominant clan called the Kievan Rus. The Kievan Rus were from the Ukraine, but they migrated here to a very forested area around many rivers and lakes and started a small trading hamlet called Novgorod, meaning new city. Oral tradition tells us that life in Novgorod was so chaotic and so tumultuous that the people actually invited a Viking warrior named Rurik from across the Baltic Sea to come here and establish order. Em Novgorod, o clã Rus de Kiev floresceu. Adotaram a religião e a tecnologia dos vizinhos, os bizantinos, e construíram novas cidades à medida que a população crescia. Um dos entrepostos localizado nas terras férteis do oeste chamou-se Moscou.
Moscow, whose date of founding is officially given as 1147, with the Tartar masters, and achieved the ability to collect taxes from the other Russian principalities. Sob a proteção tártara, Moscou começou a drenar os recursos das demais cidades. Os territórios anexados acabaram formando um só estado moscovita. Contudo, os líderes ainda tinham de pagar aos odiados guerreiros tártaros. Tudo isso mudou em 1462 com Ivan III. Ivan chegou ao poder resolvido a pôr um fim no domínio tártaro. Adotou o título de Grande Príncipe de toda a Rússia e concebeu um plano para derrotar os tártaros. Ivan, I think, had all of the characteristics he needed to be a good and successful Tsar and to earn the title the Great. He was ambitious, he was opportunistic, he was ruthless, he was smart. O novo czar começaria pelo casamento. E escolheu a princesa do império que lhe dera religião, construindo um império. Rússia. Moscou, 1480. Um czar resolveu alcançar um poder sem precedentes. Seu nome, Ivan III. Por séculos, seu povo estivera sob o tacão dos mais brutais guerreiros da Eurásia. Eram oriundos da Mongólia, os tártaros. Mas Ivan III resolveu que faria de tudo para derrotá-los. Sem hesitar, rasgou o tratado que o ligava aos tártaros e declarou que a Rússia lhe pertencia. Agora o futuro do povo russo estava em jogo. Se Ivan perdesse, todos pereceriam. Se ganhasse, a Rússia se tornaria a terra dos czares. Hello, I'm Peter Weller. Some say the history of Russia. Esse império nasceu das cinzas das conquistas bárbaras, abrangendo 15 fusos horários e um sexto de toda a massa terrestre do mundo. The first thing to deal with is just this enormous size. Após 400 anos de caos, o Império Russo foi forjado por czares de imenso poder, cuja ambição era tão colossal quanto o próprio país. She wrote to one of her correspondents, "I can't stop myself from building. Building is like a disease. It's almost like alcoholism." Esses visionários conduziram a Rússia pelo caminho da grandeza, adaptando tecnologias, conquistando territórios e construindo um império. Mas a mesma vontade que abastecia a sede de glória eterna acabaria por devorar o próprio povo. Was a small, essentially log fort on a river by the name of Moscow, Moskva. Enquanto isso, os membros do clã ficaram conhecidos como russos. Todavia, sem governantes nem defesas, as cidades russas eram alvo fácil para a invasão dos mais agressivos guerreiros, os tártaros. Em 1237, 120 mil cavaleiros tártaros atravessaram o rio Volga para invadir. Os primeiros russos não eram páreo para essa forte cavalaria. Por quase 24 meses, os tártaros devastaram a Rússia. Mas para as autoridades, a invasão foi uma oportunidade para negociar com os invasores e melhor reconstruir a cidade. Moscow's rise started in the 14th century, very clever, cunning, ruthless politics on the part of the Grand Princes of Moscow, who managed to ingratiate themselves